Sejam todos muito bem-vindos, especialmente o nosso convidado do dia, desta quarta-feira tão especial, Juca Kfouri. Seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigado por ter prontamente aceito o nosso convite, aberto esse espaço precioso na tua agenda, antecipando um pouco, porque hoje, como sempre, tem compromissos importantes do ponto de vista esportivo. Então, Juca, nós temos aqui listados 97 assuntos para falar contigo, tá? Então, temos que eleger um para começar. Vamos começar falando sobre as bets. As bets foram, enfim, regulamentadas 6 anos depois de a legislação ter sido feita e depois de ter acontecido toda essa avalanche e todo esse distúrbio que houve do ponto de vista até econômico-financeiro na economia do país, ao afetar famílias, endividar famílias. Sabemos muito bem a tua posição, mas o que que tu acha? Foi tardia esta regulamentação? E quão onerosa esta forma tardia vai nos custar? Ira, primeiro o seguinte, né? Vamos falar disso, evidentemente. Mas eu até me preparei para fazer não exatamente uma homenagem aos meus gaúchos prediletos, mas eu não posso começar essa conversa sem fazer menção primeiro. Me lembro que quando você me mandou a primeira mensagem, você fez referência ao Cojornal. E o Certo. Cojornal é alguma coisa que está assim no meu coração no começo da minha carreira. E eu, aliás, vira e mexe falo para amigos meus. Nós precisávamos reinventar um cojornal agora nas plataformas e papapá. E não sei se você sabe, não há de saber, mas eu sei bem, em 78 eu escrevi um artigo longo para o Cojornal sobre a demissão da gente da TV Tupi, quando Mauro Salles havia tentado salvar a TV Tupi, contratou um bando de jornalistas e não pagou ninguém por 3 meses e nós todos fomos embora. Então, essa É, é uma lembrança que eu preciso mencionar aqui quando perfeito, falo com ex, né, com o jornal. E perfeito. depois eu preparei uma listinha, tá bom, eu deixo para ir citando aos poucos. Os meus gaúchos, os gaúchos com os quais eu trabalhei, fosse na Placar, fosse na imprensa de resistência, fosse onde fosse, né? Dos quais fazem parte, estou vendo aqui, Geraldo Assi, Cadão, né? O Zé Cruz mais tarde, o Mário Medalha, que foi nosso correspondente em Florianópolis durante anos, e Divino Fonseca, e JB Scalco, e Luiz Cláudio Cunha, e João Saldanha, né? Mas, enfim, falamos disso mais tarde. As bets, Vieira, primeiro o seguinte, primeiro, deixar claro, eu sou contra jogos em, em quaisquer circunstâncias, né? E não te esqueça, né? Uma coisa que marcou a minha carreira foi quando eu dirigi a revista Placar, a denúncia em 82 da máfia da loteria esportiva, né? Certo. Uhum. Essa coisa de jogos sempre trazem, essa coisa sempre traz bandidagem, até nos jogos oficiais, como é ou era, né? Porque praticamente sumiu do mapa, embora ainda exista, a loteria esportiva. Mas te lembro, 82 houve o escândalo da loteria esportiva no Brasil, 2005 houve outro, só que era jogos clandestinos, mas o famoso episódio que principalmente a torcida colorada há de se lembrar, porque acabou valendo 11 jogos anulados do Campeonato Brasileiro de então, o que Única vez que permitiu. ocorreu isso, né, Juca? Oi? Boa noite. Única vez que ocorreu tamanho número de jogos anulados. Eu não me lembro Exatamente. de, na história do futebol, eu não me lembro da história do futebol
tantos jogos serem anulados em tantos momentos diferentes no mesmo Ex- campeonato. Exatamente. Nunca houve. Eu, aliás, tenho dificuldade em lembrar de um jogo anulado, que dirá de Exato. 11, né? É. E valeu ao Corinthians se aproximar do Inter e acabar campeão. Então, onde tem jogo, tem isso. E no caso das bets, é um caso ainda mais complicado, porque simplesmente proibi-las não teria nenhum efeito, na medida em que todas elas eram fora do Brasil, né? Então você tinha, sim, que imediatamente, ao permitir que elas entrassem legalmente no Brasil, que elas tivessem sedes no Brasil, tivessem responsáveis no Brasil e passassem a pagar impostos e tudo mais, e no que legalizou, regulamentar. Nós passamos 6 anos de terra de ninguém nessa área, que permitiu essa avalanche, esse tsunami, né? De mais de 500 casas de aposta e essa propaganda desvairada, sem nenhum tipo de controle, com influencers, personalidades, propondo jogo para a população brasileira, vendendo sonhos de que você vai ficar rico jogando nas disseminando vício, e sem que mesmo o governo Lula, quando se deu conta do tamanho da coisa, primeiro pensou nos 5 bilhões de impostos que arrecadaria. E não pensou nas consequências do quanto gastaria, por exemplo, no SUS, para cuidar de viciado. Então é um pouco se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas o fato é que alguma coisa precisava ser feita. Vai, mais uma vez, estamos pondo cadeado depois que a porteira foi arrombada, com enormes prejuízos. O Zé Cruz haverá de lembrar e de me ajudar a pensar nisso, quando entraram os bingos, foram legalizados no Brasil. No primeiro governo Lula. Lembremos, foi o primeiro escândalo do governo Lula. Lá, um braço direito do Zé Dirceu com o Cachoeira, e que acabou o Lula proibindo os bingos. Valdomiro Diniz. Valdomiro Exatamente, Diniz. Valdomiro Diniz. Exatamente, Márcio. Exatamente. O bingo acabou proibido, mas deixou dívidas enormes em clubes de futebol. O São Paulo paga até hoje a sua dívida. E eu me lembro que eu escrevi e pedia, dizia, vocês querem legalizar esse troço? Legaliza. Mas não mistura isso com clube esportivo. Misturaram, porque era o grande chamariz, a grande justificativa. Olha, isto vai trazer dinheiro para o esporte. Trouxe dívidas para o esporte. Então, é mais um caso desses que agora teremos que lidar com ele, né? Mas que não tem muito o que fazer, porque é como eu disse, meramente proibir não vai dar certo, porque há mil maneiras de você driblar a proibição. Ô, Juca, tu falasse em vício. Eu li um dado hoje, um número, tem 5 milhões de beneficiários de programas sociais enterrados em 3 bilhões com as bets. É isso. Esse é o dado do Banco Central. É um dado do Banco Central, dando conta disso. Mário, é mais do que isso. Nós já tivemos manifestações da Associação Nacional dos Varejistas pedindo a proibição, dizendo que o mercado deles foi bravamente afetado pela jogatina. Já tivemos a Febraban pedindo que o governo proíba que se possa jogar com um cartão de crédito, tá? E por aí afora. Ninguém previu nada disso, Mário. Ninguém olhou para esta coisa e disse: a Grã-Bretanha era o país em que mais se jogava esse tipo de jogo. Já não é mais, é o Brasil. É o Brasil. Porque aqui entrou assim, como terra de ninguém, sem nenhuma fiscalização. E é um absurdo o que aconteceu. Mas e Ô, agora com a Juca, regulamentação e o governo
identificando lá 100, cento e poucas que são, digamos, regularizadas, legalizadas. Não muda esse cenário? Veja bem, de alguma maneira muda. De alguma maneira é o cadeado na porta arrombada. Mas, Vieira, eu te pergunto, e aqueles clubes, Corinthians, Bahia, tem quatro da primeira divisão, que fizeram acordo de patrocínio com empresas que não estão nessa relação? Ah, O que vai é? acontecer? O Corinthians, por exemplo, contava com a tal da Esportes da Sorte para pagar 3 milhões por mês para o holandês Memphis Depay. E agora? E agora? Como Ô, será? Juca, além do Corinthians, tem Grêmio, Atlético Bahia? Paranaense, Bahia e Ceará. Tem Isso. que limpar as camisas até, acho que 10 de outubro, 11 de 11 outubro. de outubro. Não pode mais fazer propaganda dessa gente. E Ah, aí? e aí? E aí? E Eu aí? pergunto, e aí? Né? Veja, pegar o caso do Corinthians, do meu Corinthians. O Corinthians fez um acordo, primeiro com a PixBet, rompeu esse acordo, teve que pagar uma multa de 40 milhões de reais, que não pagou. Ontem a PixBet bloqueou as contas do Corinthians. O Corinthians saiu da PixBet para o melhor patrocínio do mundo, ou do Brasil, para a VaideBet. Estão os donos todos da VaideBet presos, como estão os da Esporte da Sorte. E o cantor Guilherme não sei das quantas, que era, Gustavo. entendeu? Todo mundo complicado com a polícia, com a justiça, lavagem de dinheiro, a dona Deolane. Tudo isso é fruto dessa entrada absolutamente atabalhoada dessa gente no Brasil. É um negócio de louco. Mas aí, não tem nada, não se salva nada de positivo nesse universo todo aí? Não Ah, tem eu um não jogo acho. bom? Não tem um jogo bom, Juca? O ministro Fufuca disse que tínhamos que separar o joio do trigo, É. que havia jogos bons e havia jogos ruins. Eu diria que o primeiro a separar o joio do trigo nessa questão do esporte foi o próprio presidente Lula, que separou o joio do trigo, mandou o trigo embora, que era a Ana Moser, e ficou com o joio, que é o Fufuquinha. Entendeu? Que não tem nenhuma contribuição a dar para o esporte brasileiro. Está lá abrindo quadras irresponsavelmente no estado dele, do Arthur Lira, né, para ganhar a eleição agora no domingo. Porque Ô, é isso. Juca, Oi, diga. desculpa te interromper. Eu tenho acompanhado muito pouco futebol, por vários motivos. Mas eu fiquei assustado no domingo, quando vendo uma partida, e no intervalo, ao final da partida, a entrevista é dada num painel que a CBF manda montar, e eu fiquei assustado com o número de casas de apostas que estão ali apoiados pela CBF, né? E eu mesmo trabalhei com um senador da República, de onde saí há 2 anos, que hoje tem um clube, é o senador Romário, que é patrocinado por um bingo. Por favor. Zé Cruz do céu. O Campeonato Brasileiro se chama Brasileirão Brasileirão Betano. Casa de Aposta. O estádio da Fonte Nova agora chama Casa de Aposta Arena Fonte Nova. Todos 99% os clubes, dos clubes da todos os Série clubes A têm. são patrocinados por casas de aposta. A exceção é o Palmeiras, os dois clubes gaúchos, né? Que já há notícias que o Banrisul, que é o patrocinador, está sendo posto de lado porque as casas de aposta têm propostas melhores do que a do banco. Então, Zé Cruz do céu, eu te diria que entre todos esses problemas, chama atenção para a Fatal Models, que é a patrocinadora do Vitória, Olha.
que está em todos as placas do Campeonato Brasileiro e eu não estou aqui com nenhuma posição moralista em relação ao trabalho de quem vende o seu corpo, mas apenas dizendo que isto não pode aparecer assim a qualquer hora do dia com QR Code que crianças de 12 anos com o seu celular são capazes de acessar. Entendeu? Juca, eu quero te colocar uma coisa que é o seguinte: a nossa mídia esportiva está contaminada pelo patrocínio de casas de aposta, programas esportivos, não é? Jornadas. E aí, como é que fica? Mário Medalha do céu. Essa é a coisa que eu mais me bato e por isso apanho muito, né? Porque eu disse para você que 95% dos clubes estão patrocinados por casa de aposta. Eu direi para você que 100% dos programas esportivos têm patrocínio de casas de aposta. E vou dizer para você que 80% dos jornalistas esportivos hoje, de alguma maneira, fazem anúncio de casas de aposta e põe o boné da cá, não sei das quantas. Então, bom, aí eu, como sou um cidadão compreensivo e generoso, eu digo para você o seguinte: eu até sou capaz de entender que um jovem que esteja começando na profissão e que hoje só tem espaço se fundar o seu próprio veículo, o seu podcast, a oferta de senhor, ele acabe se curvando e aceite, porque vai ser a maneira que ele tem para ganhar vida. E eu não estou aqui para ser herói com o pescoço de ninguém, né? Porque é muito Certo. fácil ser o pescoço dos outros. Mas eu te pergunto, o Galvão Bueno precisa ser garoto propaganda de casa de aposta? O Vinícius Júnior precisa ser garoto propaganda de casa de apostas? O Renato Portaluppi precisa de ser garoto propaganda de casa de apostas? Entre outras coisas, não percebem o quanto isso bota em risco a credibilidade deles. Porque como é que um jogador que está em atividade e que pode ser apostado ou não apostado participa, é garoto propaganda de uma casa de aposta? Como é que é? Veja o que está acontecendo com o Lucas Paquetá, o que está acontecendo com o Luiz Henrique, do Botafogo. Investigados por terem participado de bolões e terem beneficiado parentes em Paquetá. Aquele zagueiro do Santos também que sumiu, Sim, quer dizer, será o Ballerman. capeta? Será que ninguém se dá conta de que há problemas éticos aí, há conflito de interesses nisso aí? E o Galvão precisa de dinheiro de casa de aposta? Não precisa. Não precisa. Não é aceitável que faça isso. Não é aceitável. Mas é o Juca, que temos, né, Juca? É o É que o que temos. temos, Vila. Infelizmente, é o que temos. Juca, aqui é Ivanir. Eu queria te ter uma visão sua, que você é um craque dos esportes, aí conhece profundamente. Essa coisa, e me chama a atenção que esse assunto virou um assunto que o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, teve que tratar do assunto. Por quê? Porque é um assunto que envolve, segundo as estimativas, 150 bilhões de dinheiro que está se juntando na economia. O governo precisa uma parte, 12 bilhões precisa, mas é isso que se diz. O TCU está vendo qual que vai ser o custo social disso, com SUS, etc. Hoje até instalou um grupo de trabalho para apurar esse tipo de coisa. Então, você dá isso com uma realidade que não tem muito que mudar. Mas eu queria a tua avaliação do ponto de vista do esporte. A impressão que se tem é que vai ter uma mudança no eixo de financiamento do esporte brasileiro a partir de agora, quer dizer, os demais patrocinadores, o modelo de negócio do esporte brasileiro, então aquele faliu, agora é a jogatina que vai ter que ser bancado pelas pessoas, né? É isso? Daí, veja bem,
Eu acho que não, porque eu não acredito que essa farra do boi vá continuar muito tempo. Algum paradeiro haverá, e não sobrarão tantas oportunidades ou opções de casas de aposta para o brasileiro se viciar. A minha preocupação é anterior à sua. Você está pensando no modelo de gestão. Eu estou pensando na manipulação de resultado. O que mais me apavora, Ivair, é exatamente isso. E não se limita ao futebol. Já temos casos do tênis, em torneios internacionais. Se na loteria esportiva, pense, se na loteria esportiva, que havia ali 13 jogos, aconteceu o que aconteceu 40 anos atrás, imagine quando esse universo de jogos é sem limites. É qualquer jogo e mais. E não é apenas o resultado do jogo, é o número de cartões amarelos, é o número de escanteios, é o número de impedimentos, coisas que provavelmente passarão imperceptíveis por todos nós. Por todos nós. Onde o Lucas Paquetá se deu mal é que ele forçou a mão. Ele tomou 4 cartões na região do meio de campo, num dos jogos em que ele jogou apenas 11 minutos, e uma casa de apostas em Londres estranhou que na ilha de Paquetá muita gente havia ganhado muito dinheiro com aqueles 4 cartões. E aí alguém mais inteligente linkou Lucas Paquetá, Ilha de Paquetá. Será que tem alguma coisa? Foram lá ver e eram parentes, eram amigos, eram vizinhos. Bom, e deu-se a investigação e está aí ele com o risco de ser banido do futebol. Mas veja, Ivair, alterou o resultado daquele jogo? É claro que não. Ele tomou 4 cartões absolutamente inocentes, né? Mera brincadeira. Se duvidar, não foi nem para ele ganhar dinheiro, foi para ele mostrar poder para os amigos e para os parentes. Ó, ganhem dinheiro aí, ganharam 600 mil reais, 700 mil reais. Né? Eu sou capaz de dar um dinheiro extra para vocês. Ele não precisa disso, ele ganha 4 milhões por mês. 4 milhões de reais por mês na Inglaterra. Mas ele quis talvez fazer uma graça e deu-se muito mal. Mas porque hoje isso é possível. Eu digo para você, Ivair, bota 500 reais que eu vou bater 3 escanteios no jogo. Ou eu vou causar 3 escanteios no jogo, é mais fácil. Você faz essa aposta. Olha, aposto que o Juca, durante 90 minutos, vai proporcionar 3 escanteios para o Internacional. E eu vou, faço 1, faço 2, faço 3. E dividimos a grana. Ou nem dividimos, apenas te ajudei. Somos amigos, eu sei que você está numa situação precisando de um dinheiro, está aí, faça bom uso. Então, entendeu? Quer dizer, então, um esporte. Outro dia, o Tatum, jogador campeão da NBA, esse ano pelo Boston Celtics. Ele falou: esse negócio de aposta está uma loucura. A minha família tem sido ameaçada, a minha mulher foi ameaçada, dizendo um cara que apostou 3 vezes que eu faria mais de 5 cestas de 3 pontos e nenhuma das vezes eu fiz. E esse cara está bravo comigo e ameaçou minha mulher. Veja bem, ele nem sabia disso. Ele não estava participando da combinação de coisa alguma. Mas o cara apostou. E ele não fez. O cara ficou bravo e ameaçou a mulher. Então, pelo que você expõe, nós temos um tipo de torcedor diferente, né? É um torcedor investidor, né? Não é um torcedor que está torcendo para o seu time por amor ao esporte, ao futebol, não. É um torcedor que ele tem um interesse, ele é um acionista, ele joga, ele quer um resultado econômico e financeiro. Ivair, desde a arenização do futebol brasileiro, com a nossa Copa do Mundo, que expulsou dos estádios os excluídos,
Nós não temos torcedores mais, nós temos clientes, né? Torcedor é tratado como cliente. O marketing dos clubes se orgulha muito disso. Os nossos clientes. Você há de ter notado nos jogos que você vê pela televisão quão frequente é haver um gol, acontece um gol, e a câmera pega um torcedor do time que tomou o gol, se olhando no telão e fotografando e filmando ele no telão, num momento que ele devia estar pé da vida, mas ele está feliz porque ele apareceu no telão. E eu olho e falo, mas não é possível, pô. O time dele acabou de tomar um gol e ele tá feliz porque ele apareceu no telão com seu celular, porque pagou R$ 500 o ingresso, que não pode a maioria pagar. Mudou muito tudo isso, tudo isso. Mudou a começar pelo linguajar. Eu aprendi na escola que a arena era espaço que tinha areia, não era espaço que tinha grama. E os nossos estádios todos viraram arenas. A Arena Grêmio, a Arena marca X, a Arena marca Y, a Arena Arena marca... Morumbis. Mudaram até Pode, o nome Mudaram o nome também. pode um negócio desse? Eu, Pode. eu me recuso, eu me recuso. E os meus patrões recebem reclamações, entendeu? Reclamações da Desses, tua postura ou reclamações do... reclama, reclamações de eu não citar o Brasileirão Betano, o Certo, Morumbis, a Arena Neoquímica. Mas não há certo. hipótese de eu fazer isso. Peço para na edição cortar que eu falei. Porque não há hipótese. Por quê? Ah, deu um corte aí. Sem som. O teu microfone fechou, Juca. Teu microfone fechou. Abriu? Abriu. Abriu. Mas, enfim, reclamam Desculpa. disso, que eles estão anunciando no veículo, mas eu não falo o nome deles. Ô, Juca, Eu, avançando um pouco, aquilo que tu chamas de doping financeiro no futebol, passa tudo por isso aí? Como é que é esse doping? não, isso já vem de muito tempo. Isso é anterior. Eu vou te dar só um exemplo. O Corinthians contratou um jogador do Cuiabá, chamado Ranielli. O Corinthians está lutando com o Cuiabá para não cair para a segunda divisão. O Corinthians não pagou a contratação do Ranielli para o Cuiabá. E bota o Ranielli para jogar contra o Cuiabá. Qual é a diferença de você pegar um jogador e dar uma bolinha para ele jogar melhor? O doping químico? Não tem. Não tem. O Corinthians deve 2 bilhões e 300 milhões na praça e contratou um jogador para pagar 3 milhões por mês. O Cuiabá não pode fazer isso, o Juventude não pode fazer isso, o Vitória não pode fazer isso, o Criciúma não pode fazer isso. Um bando de clubes não podem fazer isso. E o Corinthians faz. É doping financeiro. É desigual, entende? É desigual a competição. Certamente. E uma competição esportiva exige um mínimo de isonomia. Um mínimo. É claro que sempre haverá aquele que se beneficia porque tem mais torcedores. Paciência. Você não pode comparar mesmo o Juventude com o Grêmio. Não pode comparar, né, a Portuguesa com o Corinthians. Ok. Ok. Nem na cota da televisão, nem na renda no estádio, nada disso. Mas um mínimo de isonomia é necessário que haja. O Corinthians não pode levar vantagem sobre a Portuguesa nesse aspecto. Contrata o jogador da Portuguesa, não paga para a Portuguesa o valor pela contratação e usa esse jogador contra a Portuguesa. Juca, alô, Juca.
Fala. Fala, fala. Ah, uma solução para esse problema poderia ser o fair play financeiro, que É é muito claro, comum é no claro, basquete, no futebol americano. claro. É Então, claro que teria um sim, limite. Os clubes teriam um limite para gastar em contratações. claro. E se não pagasse, seriam punidos. Veja que o Manchester City, poderosíssimo tetracampeão inglês, está sendo julgado por 111 crimes que teria cometido contra o fair play financeiro. Cogita-se até da hipótese de rebaixá-lo para a segunda divisão inglesa e caçar os títulos que ele ganhou. Não acredito que cheguem a tanto, mas até essa hipótese existe, é uma das penas possíveis. Oi, Juca, tu acha? Eu não sabia que o Corinthians deve essa enormidade aí. Isso é viável, é, pensar em que isso seja pago algum dia? Tu teria na cabeça alguma hipótese de como um clube pode pagar uma dívida desse tamanho? Ah, sim. Sim, o Corinthians fatura mais de 1 bilhão por ano. Então, a dívida que o Corinthians tem é o dobro do que ele fatura por ano. É uma situação complicada, mas que, com engenharia financeira bem feita, com honestidade, com cartolas que não roubem o clube, é possível pagar. Uma eventual solução para o Corinthians é a chamada SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, né? Como lançou mão o Cruzeiro com o Ronaldo, como lançou mão o Botafogo aí com este americano John Textor, como muitos clubes pelo mundo afora já fizeram. Alguns foram bem-sucedidos, Fechou de outros novo. não. Outros não. Agora, o Corinthians, como o Flamengo, como o Real Madrid, como o Barcelona, eu te diria, é dos poucos clubes que tem patrimônio suficiente e massa de torcida suficiente para, eventualmente, até não precisar virar SAF, mas precisa mudar o modelo de gestão. Geraldo Rassi, você já pensou o que é você ter um negócio que tem 30 milhões de aficionados na porta da sua casa? O problema é que não se sabe como tratar esses 30 milhões. Não são 30 milhões de clientes? Você vê que eu tentei evitar usar o termo para não cair em contradição, né? Mas são São. 30 milhões de clientes. É você saber como usufruir desta paixão e transformá-la em algum dinheiro para você. Há até uma campanha, que eu não acredito que dê certo, porque já vi outras que não deram certo, da Gaviões da Fiel, para pagar o estádio, né, que não está pago, por meio de Pix, diretamente na Caixa Econômica Federal, que é para quem o Corinthians deve. Há uma campanha sendo feita aí, que vai ser anunciada em breve, agora em outubro, ao que tudo indica, para ver se mobiliza. Eu era criança, não era criança. Não, já era jornalista. Vi uma campanha semelhante para o Corinthians contratar o Paulo César Caju, que não deu em nada. Mas digamos que a motivação ali era menor do que esta de pagar o estádio. Mas que o Corinthians tem saída, tem. Não tem com essa gente que está lá. Não, e com a gente que levou o Corinthians a essa situação. André Sanches e o Diaba 4. A cartolagem que assaltou o Corinthians nesses últimos 20 anos. Mas saída tem. Juca, Oi, Juca, deixa, é, vai, a vai, bola é vai. tua. A bola é tua, Mário. Tchau. Vai. Ah, É o depois, seguinte, o Juca há pouco usou a expressão farra do boi, é, um evento que a gente conhece muito bem aqui em Santa Catarina, especialmente em Florianópolis. Ela é proibida por lei, mas continua sendo praticada. Os farristas sempre acham um jeito de burlar a lei e usar, como eles gostam de dizer, o argumento de que é tradição.
Eu te pergunto o seguinte, Juca, o futebol brasileiro não virou uma grande farra do boi? Ah, Mário, mas há muito tempo. É uma terra de ninguém. Mário, vamos lá. Aí, saindo da mera opinião que cada um de nós pode ter sobre as coisas, indo apenas para as constatações. De 1989 para cá, tá? 25 anos, se eu não estou enganado, sou ruim de conta. 35. 35 anos, tá vendo como eu sou ruim de conta? 35 anos para cá. Foram presidentes da CBF Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo. Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil, que a Interpol prende pelo escândalo do FIFA Gate. Está no alarme vermelho da, da polícia. Zé Maria Marim saiu do Brasil, foi preso. Passou 2 anos de pancada numa prisão em Nova York, pelo mesmo FIFA Gate. Foi solto pela generosidade da justiça americana em meio à pandemia, porque ele, mais que octogenário, morreria na cadeia se lá ficasse. Não pode mais sair do Brasil. Está aqui. Marco Polo Del Nero está na mesma situação de Ricardo Teixeira. Não pode sair do Brasil porque está no alerta vermelho da Interpol, pelo escândalo do FIFA Gate. E Rogério Caboclo, assim, tanto Ricardo Teixeira, quanto Marim, quanto Del Nero foram banidos do futebol pela FIFA. Banidos pela FIFA, Mário Medalha, que não é exatamente o Vaticano. Está longe de ser. Longe de ser. E Rogério Caboclo foi posto para fora da CBF por assédio sexual. Com gravação. Não é assim uma acusação leviana. Ah, o mulherio está usando muito essa arma e tal, né? Dizem os céticos. Não, está gravado. Está gravado. Ele cantando a moça com palavras, uma moça que era subalterna a ele, com as piores expressões mais cafajestes que você possa imaginar. Esse é o panorama da Confederação Brasileira de Futebol, que tem lá 5 taças do mundo Lu, no seu currículo. queria perguntar uma coisa, Luca. Assim como no futebol, nas escolas de samba também a bandidagem sustentou, né, durante muito tempo. O jogo do bicho sustentava. Isso é uma. Não sei por que no Brasil as coisas funcionam assim. Em outros lugares também é assim, não? Cadão, primeiro eu não posso olhar para você. Você sabe que você está parecendo irmão gêmeo de Pedro Martinelli, né? Como é que pode? De alguma forma somos, inclusive. Exato, quer dizer, mas sempre foram de sangue, sempre foram pela química, mas agora fisicamente. Eu falei, Tá o que o certo. Pedrão está fazendo aí? Até me dar conta que era você. Cadão, eu não sei se isso é uma exclusividade do Brasil, eu me recuso a achar que a corrupção seja uma exclusividade brasileira. A gente vê pelo mundo afora tanta coisa. Agora, no caso do bicho e do futebol no Brasil, foram formas que esses estelionatários simpáticos, porque em regra estelionatário é um bicho muito simpático, né, conseguiram ter aceitação social. Lembre-se da figura de Castor de Andrade, que além de ser o bicheiro lá, o rei do bicho no Rio de Janeiro, era patrocinador da Mocidade, a escola de samba, do Bangu, e era o maior doador do Hospital do Câncer no Rio de Janeiro. Né? E era recebido pelo governador, fazia foto. E o João Avelange beijava a testa dele. E era chefe de delegação da seleção brasileira. Porque sempre teve essa promiscuidade no futebol e no bicho e no carnaval. Sempre. Sempre teve. E ainda Agora, tem a polícia ainda. sim, a polícia, claro. Agora, Cadão,
Olha para os clubes ingleses hoje, todos com o beneplácito ainda da rainha. É bandido iraniano, é bandido da Arábia Saudita, é bandido Russo. Máfia russo, russa, máfia russa. máfia. Exato, exato. Né? Lembre-se, aqui mesmo no Brasil, o tal do Berezovski comprou o Corinthians. Depois foi morto num hotel em Londres misteriosamente, porque brigou com o Putin. Né? Envenenado. Né? Então, essa é uma tradição, eu diria que é mundial, que é mundial. Nos Estados Unidos, há mais cuidados em relação a isso, né? Por meio daquele Corruption Act. Mas pode ser que haja lá, entre eles. Porque quando eles vêm para cá, não, não. Os negócios suspeitos do senhor John Textor foram exaustivamente demonstrados pelo repórter Lúcio de Castro. Né? Então eu te diria que a ganância é que leva a isso tudo. Eu não quero dizer o óbvio, né? Esse maldito desse modelo do capitalismo selvagem, né? Que faz com que ganhando dinheiro vale tudo, né? Vale tudo, vale até isso que nós estamos vendo no Oriente Médio, que mistura religião com poder, com grana, e a gente está de novo aqui tensos, com medo de uma terceira grande guerra, né? Porque tem petróleo, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem Alá, porque tem Messias, porque tem tudo isso. Enfim. Ô, Juca, Ju, Eu Juca, tô, a dupla Grenal resiste bravamente a investidas às SAFs, pelo menos por enquanto. Estas SAFs vieram para o bem ou para o mal no futebol brasileiro? Há controvérsias, Vieira. Há controvérsias. Eu olho para elas com mais simpatia do que com antipatia. A minha simpatia se dá, basicamente, pelo que isso possa significar de modernização no modelo de gestão, na profissionalização do modelo de gestão. Futebol é um negócio grande demais hoje para estar na mão de amadores, que, em tese, não Certo. são remunerados pelos clubes, mas que se remuneram por baixo do tapete, porque senão morrem de fome. Não pode dedicar 12, 14 horas do seu dia ao clube sem ser remunerado. Né? Aquela coisa da tradição judaico-cristã brasileira que parece que ganhar dinheiro é sujo, desde que não seja por baixo do pano. Mas publicamente não fica bem ganhar dinheiro. Veja, qual é o principal argumento do torcedor? E eu entendo. Você pergunte para mim, ô Juca, você quer que o Corinthians tenha dono? Não, eu não quero. Eu não quero que venha aqui um sheik árabe e compre o Corinthians. Que relação ele tem com o Corinthians para comprar o Corinthians? O Corinthians é da Fiel. Bom, então, Vieira, eu te proponho que a gente venda o Corinthians para a Fiel, abrindo ação na Bolsa e Sim. permitindo a Fiel que monte quem são os gestores disso e os cobre pelos resultados que consigo. Porque, Vieira, eu sou corintiano e tenho 74 anos, estou há algum tempo na estrada, eu já vi o Corinthians ter como donos Vadilu por mais de 10 anos, Vicente Mateus por mais de 15, Alberto do Alibe por mais de 15, André Sanches por 16. Donos do Corinthians. Fizeram o que bem entenderam com o Corinthians. Então não é novidade para mim ver o que o Corinthians tem dono. Esse argumento não me pega. Agora, eu te diria, eu sempre digo que eu não acho que o futebol brasileiro corra o risco da espanholização, Real Madrid, Barcelona, domínio e dane-se o resto, exatamente porque existe o Inter, o Grêmio, o Cruzeiro, o Galo, que são clubes que, embora em centros menores do que São Paulo e Rio, são clubes com uma massa de torcedores suficiente para mantê-los, desde que bem administrados.
Então, Quer o dizer que Inter, o por exemplo, fato de Grêmio e Inter resistirem às SAFs não é um heroísmo à la gaúcha. Eu acho que é plenamente viável no atual eu cenário. acho, eu acho que sim. Porque, por exemplo, ambos são exemplares nos seus processos eleitorais. O Inter tem muito mais eleitor do que tem o Corinthians e o Flamengo. Já se deu conta disso? Sim. Eleições do Corinthians são resolvidas por 3.000 pessoas. É Flamengo até menos. Flamengo menos, mil e É. oitocentos. É isso, é isso. Ô, Juca, Então, por falar em diga. eleitores, tu nunca pensou em obter um mandato eleitoral e ir para a Câmara? Ou Muito Geraldo bom. Rassi, eu não tenho Muito bom, Geraldo. a menor vocação para a chamada coisa pública. A menor vocação, a menor paciência. Vou te contar um episódio, só um episódio que te dá a medida, né? Como eu, meio que de Pilatos no Credo, não foi Pilatos no Credo, participei. Acabei sendo o intermediário entre o Pelé e o Fernando Henrique Cardoso, para ele vir a ser o ministro extraordinário dos esportes. No primeiro período, os primeiros 3 meses que o Pelé passou em Brasília, ele me pedia para ir lá, principalmente mais perto dos fins de semana, para dar uma mão. E eu fui, pedi autorização na editora Abril, e fui. Aliás, pediu autorização para o Roberto Tivita, e eu fui. Na terceira ou quarta vez que eu fui, eu pedi uma cópia Xerox, chamava Xerox naquela época, né? Uma cópia de um determinado documento que estava lá no Ministério. E a secretária me disse, doutor Juca, sou doutor porra nenhuma, já não gostei do doutor. Doutor Juca, eh, em 40 minutos eu trago essa cópia para o senhor. Eu falei, mas não dá, não precisa fazer um pedido para. Eu falei, não. Para tirar uma cópia de um documento, tem que fazer um pedido para. Tinha que fazer um pedido para não sei quem. Não dava, Geraldo, não dá. Olha, tentativas houve, diversas. Gente que quis me convencer. Não, mas nunca mas nem me deu a menor tentação. A menor tentação. Nenhuma. Isso é no executivo, Juca. No legislativo não tem esse problema, não. Lá o dinheiro é solto. Pois é, mas aí, Zé Cruz, eu digo o seguinte: eu não sou rico o suficiente para ser parlamentar, que me permita, não, e não sou ladrão para roubar. Então, também essa porta está fechada. Não tenho a menor chance de chegar aí. Não tenho a menor chance. Ô, Juca, Juca, olha, já que entramos nessa área, digamos, política, outro dia tu escreveste uma coluna na Folha de São Paulo que fazia uma reflexão muito interessante sobre esse momento político-social que o país vive, em que se alguém se diz corintiano, como tu, as pessoas já interpretam que é contra o Palmeiras. Se alguém se diz contra o Bolsonaro, já a interpretação já é de, esse aí é lulista. Se alguém critica o Netanyahu de estar sendo um genocida, diz, mas Antissemita. você é simpático ao Hamas? Como é que é Isso. isso? Qual é a Você sabe, reflexão? Isso aí. você sabe que por causa de uma coluna na Folha perguntando por que a Rússia está boicotada da Olimpíada e Israel e os Estados Unidos não estão, a Federação Israelita de São Paulo soltou uma nota me chamando de antissemita. Certo. Vieira, deixa eu só te contar uma coisa aqui entre nós, porque eu detesto esse argumento, eu detesto. Você é racista? Não, não sou racista, tenho até amigo negro. Você é antissemita? Não, não, tenho 2 amigos judeus. Eu acho, o cara, quando fala isso, fala, ih, vai ver, é mesmo. Mas deixa eu te contar um pequeno episódio. O meu filho caçula é filho de mãe judia. E no bar mitzvah dele, o Rabino Sobel, quebrando todas as regras, me chamou para subir e pegar a Torá e participar da cerimônia. Eu, Kfuri, Um neto gentil. de, neto de libaneses. Tá?
Então, se é uma coisa que passa a léguas da minha cabeça, é o antissemitismo. Como passa a léguas da minha cabeça o antipalmeirismo, ou o anti-são paulinismo, ou o antiflamenguismo. Até porque a minha formação como jornalista se deu numa revista nacional, que era a revista Placar, em que a gente torcia para que todos os grandes se dessem bem, que venderia mais. No começo da semana, a vitória do Inter, o mundo é azul, a terra é azul, o Grêmio campeão do mundo e o Diabo a quatro. Tá? Eu estou voltando, por coincidência, a este tema amanhã, na minha coluna da Folha. O pior de tudo é eu ser chamado de anticorintiano. Porque imagine que fui eu quem fez a reportagem que mostrava que a negociação com a Vaidebet do Corinthians envolvia laranjas. E isto rompeu o contrato. Eu não posso ser um jogo do Corinthians, Vera. Eu Opa, não posso. Não é que eu seja hostilizado. Eu apanho se eu for. Eu queria levar minhas netas a jogos do Corinthians, como fiz com meus filhos. Não posso. Não posso. Tá? Vejo na televisão. Vejo impressionante. na... É impressionante. É. Então, e, ó, a coluna de amanhã é sobre isso, né? Quer dizer, nessa coisa da intolerância que há no Brasil. Vieira, o Assi é testemunha disso. Nem sei de que lado ele estava. Mas houve eleições no Sindicato dos Jornalistas, que eu, como estava do lado do grande Audálio Dantas, era contra a chapa que o PT punha em disputa, e em regra ganhava. E eu apanhava do PT. A pior coisa do mundo que pode acontecer é você estar na oposição ao PT. Porque o PT não é exatamente, não luta exatamente de maneira ética com aqueles que se opõem a ele. Agora, doutor, entre Bolsonaro e Haddad, entre Bolsonaro e Lula, entre Marçal e Boulos, eu não tenho dúvida. Eu voto na civilização, independentemente de que partido estejam. Mas nunca fui do PT. O único partido que, de alguma maneira, eu fui, até se legalizar, foi do glorioso Partidão, que brigava como irmãos com o PT, sempre brigou. Agora, então, me chamar de petista, eu acho graça. Lulista, eu acho graça. Acho graça. Mas é o que temos, infelizmente, né? Ô, Márcio, é sobre nesse diapasão aí a tua pergunta? Não, é um pouco diferente. Falou agora há pouco do Pelé, né, Juca? Tu estava te Sim, preparando para ser o biógrafo do Pelé. sim, E, e segundo o relato teu mesmo, tu desistiu desse projeto quando tu soube que o Edson tinha feito um acordo com o Ricardo Teixeira e com o isso, João Avelange. Logo, o Edson traiu o Pelé. O isso. Edson morreu há 2 anos. O Pelé não morre. E esse livro tem chance de sair? Não, porque aí seria uma deslealdade minha com ele, né? Que eu não tenho o direito de cometer. Para te contar com detalhes, Márcio, e para evitar qualquer tipo de tentação de eventualmente eu não agir como deveria agir, eu joguei fora, eu queimei, eu rasguei e queimei as fitas que eu havia gravado com ele. Não teria nenhum outro biógrafo, Que teu amigo, coragem. vizinho, Fernando Moraes, por exemplo, a ter... Eu já estimulei o Fernando Moraes a fazer essa biografia. Ele algumas vezes revelou-se de alguma forma tentado, mas tem um jornalista escocês chamado Andrew Donny, que fez a biografia do Sócrates, a melhor biografia do Sócrates, que está fazendo a biografia do Pelé. Já dei alguns depoimentos para ele. Mas sempre preocupado, Márcio, vou te ser inteiramente franco, em não contar coisas que eu soube por, Você, por meio dele, pela nossa proximidade.
porque aí seria a mesma coisa. Eu não faço, mas estou entregando, mas não posso, né? Eu, não, po- eu comecei a fazer também a biografia do Sócrates. Era para ser uma biografia a quatro mãos. Nós tínhamos combinado, eu escreveria um capítulo, ele leria o capítulo e diria o que achou daquele capítulo, corrigiria, discordaria, coisas do Dr. Sócrates. Até o dia em que aquela metamorfose ambulante que ele sempre foi, e eu falei para ele, Magro, é o seguinte, eu não vou mais fazer sua biografia, não, porque você é que eu morra antes de você. Você muda todo dia. Então, não dá para fazer a sua biografia. Alguém que vai fazer depois que você morrer. Para azar meu, né? Ele morreu antes, morreu tão cedo, né? Mas também aí teve esse episódio, entendeu? Eu tinha coisas que eu via da vida familiar dele e tal, papá, que se eu contar, é uma traição com ele. Se eu não contar, é uma traição com o leitor. Então, melhor ficar quieto no meu canto e não fazer biografia de ninguém. Ponto. Coragem. Flávio Dutra, quer falar, fazer uma pergunta. Eu queria saber, Juca, sobre seleção brasileira. A safra é ruim ou ela é um reflexo do país, um reflexo de todo o nosso futebol? Qual é a tua visão sobre a atual seleção brasileira que está penando para se classificar? Flávio, safra ruim, raramente a gente pode dizer que tem acontecido no Brasil, né? Pode não acontecer safras extraordinárias, como nós já vivemos, mas safra ruim, você olha e fala, mas como safra ruim? O goleiro é o do Liverpool, o lateral é o do Real Madrid, o zagueiro central é o do Bayern Munique, o quarto zagueiro é do Real Madrid, o lateral esquerdo é do Chelsea, o centroavante é do Manchester City. Né? São todos jogadores de altíssimo nível, né? Eu acho que tem alguns aspectos que a gente meio que destratou, que foi a paulatina perda dos vínculos da torcida brasileira com a sua seleção. Exatamente por essa coisa de estarem todos fora, de pouco jogarem aqui, né? Então, aí o nível de exigência é altíssimo. Se ganha, as pessoas acompanham. Se perde, vira tudo mercenário, que é uma injustiça. Injustiça. São mercenários coisa nenhuma. Têm o maior orgulho de jogar pela seleção, se submetem a mudanças de fuso horário para vir jogar pela seleção brasileira. Tá? Mas o que nós não temos, Flávio, nós ficamos muito mal. A nossa geração, né? Estou vendo que você tem a barba branca como eu, né? Não chega a ser como a do Cadão, com esse jeitão de Agora ele Empatamos a idade, 7-4, viu? Empatamos agora a ele está idade, parecendo o 7-4. Hemingway. Tá? É o próprio Hemingway com esse cachimbo. É, É uma maravilha. É uma maravilha. Olha Sem o aqui. talento, sem o talento. Eu sei que tens, eu sei, eu sou testemunha do quanto talento. mas, Flávio, nós vivemos muito nos auto-enganando com essa coisa de dizermos que nós somos o país do futebol. Nós nunca fomos, Flávio. Nós fomos, sim, o país do melhor futebol do mundo, por meio século. Nós somos o país do beautiful game, como diziam os ingleses. Por quê, Flávio? Você já parou para pensar sobre isso? Flávio, nós tínhamos, na mesma seleção, Garrincha, Didi e Pelé. Na mesma seleção, Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão e Jairzinho. Na mesma seleção, Romário, Bebeto, Dunga. Na mesma seleção, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Kaká. Tudo primeiro do mundo. Tudo primeiro do mundo. No mesmo time. Então, aquela coisa que o Nelson Rodrigues falava, né? Que os nossos jogadores olhavam para os alemães, para os italianos, para os ingleses, aquela gente com saúde de vaca premiada, olhos verdes, loiros, altos, 1,90 m, olhava com complexo, começou a acontecer o inverso, né? Eu te convido a ver um filme oficial da FIFA sobre a Copa de 94, no que perfilam brasileiros e italianos. O Baggio olha para o Romário de cima a baixo,
depois olha para o Bebeto de cima a baixo, depois olha para o Dunga de cima a baixo, como se tivesse. Eu não sei, claro que eu não entrei na cabeça dele, mas é como se ele pensasse: meu Deus, Ele fala sobre isso, Juca. No recente documentário que teve sobre o Romário, em 4 episódios, foi lançado agora esse ano, ele fala que ele estava olhando com admiração mesmo para o Romário. Próprio Baggio da entrevista. então, porque ele está olhando para quem? Ele está olhando para o centroavante do Barcelona, ele está olhando para o meia do La Coruña, ele está olhando para o volante da Juventus. Porra, esses caras todos são titulares dos melhores times do mundo. Vão jogar todos eles contra nós? Era isso. Agora, isso acabou em 2002. Isso veio de 58 a 2002. E acabou. Hoje, quem nós tínhamos como um candidato a melhor do mundo que nunca foi? O Neymar. Eu te pergunto, o Neymar jogaria no time de 58? É Tinha que tirar o difícil. Vavá. Jogaria no time do Romário? Tirava quem? No time dos Ronaldo? Tirava quem? É difícil. É difícil. Não temos mais essa produção. Esse cara não tem. Quem sabe vem a ter com o Vini Júnior, com o Endrick, com esse Estevão do Palmeiras. Quem sabe voltemos a ter. Agora, nós temos que resolver um problema anterior, que é esse da perda de vínculo. E é também, Flávio, desses exemplos terríveis que a cartolagem dá, que faz com que o jogador de futebol, que é um ser, é um ser terrível, Zé Cruz conhece bem, não respeita, não respeita. Quem durante muito tempo pôde entrar em vestiário de time de futebol, de pós-jogo, sabia se a cartolagem do clube era respeitada ou não. Sabe como, Flávio? Acabava o jogo, entrava o presidente para cumprimentar os jogadores pela vitória. Se os jogadores dessem a mão diretamente, você podia saber: esse presidente está cumprindo as promessas que faz, pagando o bicho em dia. Se não, você via primeiro o jogador enfiando a mão no calção. O Cartola entrava, ele Que enfiava a mão no agredido. calção para ir dar a mão do Cartola. E eu não vou descrever o gesto com mais detalhes, até em respeito às moças aqui presentes. Mas Não, era isso. não precisa. Agora nos diga uma coisa. A falta de craque, a distância física dos nossos melhores jogadores que estão na Europa, ou a cartolagem corrupta? O que mais pesa para que haja essa profunda descrença na atual seleção brasileira, que deixou de ser Vieira, aquele ídolo nacional? Vieira, eu não tenho dúvida nenhuma, mas aí um pouco o vício entorta a boca, né? Aí eu acho que é a corrupção dos cartolas. Acho que é a corrupção dos cartolas. E daí não há nada mais kafkaniano, né, do que a gente ver as pessoas irem para a rua em manifestações políticas no Brasil com a camisa da CBF contra a corrupção. É. Está todo mundo louco. Está todo mundo louco. Vá de amarelo, vá com a cor que quiser, mas não com o distintivo da CBF, porque aí é batom na cueca. Ô, Juca, seguindo nessa vibe aí de corrupção, faz uns 4 dias que a gente está discutindo, a gente que eu digo, a mídia esportiva, principalmente a do Eixo, sobre essa mudança de data dos jogos de volta, que envolve inclusive o teu time, né, o Corinthians. O Berreiro está geral, o Corinthians está no STJD, o Vasco também. Isso aí é mais uma, digamos assim, uma ação de um presidente da CBF que não vai ser preso por corrupção, mas deveria ser preso por incompetência. Não vai ser preso por corrupção, fica por tua conta. Eu não me atreveria a fazer esse vaticínio. Eu sempre acho que quando a gente não está conseguindo descobrir, é porque sofisticaram os métodos, mas mais cedo ou mais tarde a gente chega lá. Mas, enfim,
Veja bem. Primeiro, olhemos do ponto de vista do fair play esportivo. Eu sou a favor de que sempre os times possam ter o que há de melhor para disputar seus jogos. Portanto, faz todo sentido que o Flamengo peça: olha, eu vou estar com meus jogadores na data FIFA. Por favor, libera aí. Marca esse jogo para outro dia para poder jogar com o meu time completo. No lugar do presidente do Flamengo, faria isso também. Já eu, no lugar do presidente do Corinthians, diria: não dá para fazer assim, desse jeito, porque isso vai me obrigar a fazer o jogo, que para mim é o mais importante, do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Paranaense, com os meus jogadores na data FIFA. Eu secundarizo a Copa do Brasil, que para o Flamengo é prioridade. Então, cumpramos o que está no calendário, o que está no regulamento. Não mexa nisso. É aquela velha coisa da casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Ou todos têm razão. O que a CBF não podia fazer era mudar isso mano militare. Sem consultar, aliás, sem consultar quem tem o mando do jogo, que é o Corinthians. Então, é uma situação, tinha uma solução, que não é fácil, para achar vaga no calendário, que era: tá bom, então vai fazer o Corinthians e Flamengo, o Atlético e Vasco no domingo, dia tanto, dia 10, acho, mas o Corinthians e Atlético Paranaense a gente vai pôr em outra data, para não prejudicar o Corinthians. Mas como parece que não tem vaga no calendário, aí tem isso. Mário, por que nas quartas de final isto não foi obedecido e nas semifinais será obedecido? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas isso dá a medida, né? E para que isto vire a judicialização de novo do futebol brasileiro, não custa. Não custa. Eu me lembro perfeitamente do Márcio Braga em 90, vésperas da Copa de 90, brigando com a CBF na Justiça Comum. E a FIFA ameaçou, via CBF, que o Brasil poderia ser excluído da Copa do Mundo de 90, caso o Flamengo não tirasse a ação da Justiça Comum. O Internacional foi ameaçado também. Então, o que o Márcio Braga fez? Diferentemente do que fez então o presidente do Internacional, que me prometeu que faria e não fez? Ah, é? A FIFA está ameaçando? Vou ao Tribunal de Haia contra a FIFA, que a FIFA não pode impedir que eu use um artifício que a minha Constituição, a Constituição do meu país me permite. O que a FIFA fez? Mandou a CBF recuar, atendeu o Flamengo e não se falou mais nisso. Alguém tem que ter peito de peitar. Eu, se sou presidente do Corinthians, digo: o Corinthians não vai a campo. Nessas circunstâncias, nessas condições, não iremos a campo. Junto o Corinthians e o Vasco, não iremos a campo. Você acha que a CBF punirá o Corinthians e o Vasco com a terceira divisão, com a proibição de participar de torneios internacionais, como diz a lei esportiva? Vai brigar com a segunda e com a quinta torcida do Brasil? Eu faria mais. Fiel, vamos acampar na porta da CBF, que nem aqueles malucos fizeram na porta dos cartéis. Agora a causa é justa. Você acha que essa gente aguenta? O Márcio Braga fez isso de alguma maneira. A FIFA recuou. A FIFA recuou. Porque a coisa que a FIFA mais tem medo na vida é de que alguém recorra à Corte de Haia. Oi, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente só está falando de futebol, CBF, e o jornalismo, e a inteligência artificial. Fala, Ju. Muito bom, Mayra, muito bom. Então, aí nessa conversa sobre jornalismo, então posso te dar uma pergunta também, completando a do Geraldo. Teria espaço para uma placar hoje em dia? Uma placar online? Até existe, né? Sim, mas perdeu totalmente a relevância, né? Sim, pela qualidade. Comparada com a placar. Sim, é claro.
A Placar que você acostumou-se a ler tinha o Divino Fonseca escrevendo toda semana. Tinha fotos de J.B. Scalco, o maior fotógrafo. Lenivaldo Aragão, Tinha Lenivaldo Aragrão no Recife. Tinha Geraldo Haas, né? A Placar que Celso você... Quinjô, Celso Celso Quinjô. Quinjô, Nossa Senhora, tinha tanta gente. João Saldanha, né? Sandro Tinha Moreira, Sandro Moreira, Michel Jeff Lohans, Maia, Jeff Michel, Jeff Maia, Maia, Michel Lohans, Divino Fonseca. Sim, divinão, grande Di- figura. Divino Demir Fonseca. Martins. Lemir Martins, o baixinho, o catarinense. Tinha gente da melhor Divino qualidade, Fonseca. né? Sim, Divino, já falei. Eu comecei pelo Foi, Divino, foi, o foi primeiro que eu mesmo. citei. Ele e Scalco fizeram uma dupla que, sai de baixo. Eu te diria o seguinte: se existe, existe online, né? No papel não tem mais, né? As revistas no papel simplesmente, infelizmente, desapareceram. Para mim, particularmente, infelizmente, porque a minha formação foi como revisteiro, né? Não foi nem como homem de jornal, né? Foi como homem de revista. Respondendo ao Geraldo Rassi, eu prefiro a sua inteligência, Geraldo, do que a tal da artificial. É assustador. É assustador. Eu não sei se você tem esse hábito que eu estou desenvolvendo. Eu, a cada 45 dias, faço uma consulta para a inteligência artificial. E cada vez mais as respostas são satisfatórias. Cada vez mais as respostas são melhores. É assustador. É assustador. Eu, outro dia, pedi para que a inteligência artificial escrevesse uma coluna como se fosse eu sobre um determinado assunto. Eu não vou dizer para você, porque a minha modéstia impede que eu diga, que está melhor do que eu faria. Não está melhor porque não tem o charme, mas o português estava melhor. Era irrepreensível. Era irrepreensível. É assustador, Geraldo. Juca, ô, Juca, eu Ah, queria, eu queria emendar nessa pergunta do Geraldo sobre jornalismo uma questão bem concreta. O, a, 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 a arena do Grêmio, a arena do Grêmio, a arena do Grêmio é um dos casos mais. Os caras pegaram uma área pública, foi vendida a preço de banana, tiraram uma universidade, uma faculdade, uma Elmar, escola Elmar, Elmar, infelizmente a tua internet de novo está problemática, está truncando a da tua. área, ficaram dar uma aula, não deve estar interrompendo muito, né? Pois é, É, eu estou brigando com ela desde o início. veja bem, eu Mas lamento, eu lamento, é não um tem. caso escabroso. Eu assim que vi no quadradinho ali o nome do Elmar Bones, que eu não conheço pessoalmente, eu ia parar de falar o que eu estava falando para dizer, primeiro deixa eu fazer uma homenagem, porque se há um jornalista gaúcho que eu não conheço pessoalmente, não tive esse prazer, por quem eu tenho há muitos anos, desde o início da minha carreira, profunda admiração, é por esta figura, de Omar Boni, porque é assim, é um símbolo de resistência. Eu queria fazer esse registro, infelizmente, acho que ele já nem que caiu não, ele está ali, está a acompanhando. Ele está com conexão uma dele, dificuldade muito mas eu, grande de internet, mas parece estar ah, acompanhando. Agora, eu ah. quero dizer o seguinte, Kifuri, certamente foi o editor daquela reportagem que tu recordaste que escreveste para o Cojornal. Sim, eu sei. Ele está na origem do jornal, né? Isto. E de tantas outras coisas boas feitas na imprensa brasileira, né? Então, eu queria render esta homenagem, que é absolutamente justa e que é dessas figuras que eu
enfim, tenho pena de não ter conhecido pessoalmente, de não ter podido beber da sabedoria. Mas acho que ele se referia ao que acontece no Olímpico, né? Quer dizer, o, o absurdo que é aquela área estar abandonada, né? Sim. Eu, eu imagino que seja isso, mas eu não entendi exatamente do que se trata. Eu, continuando nessa linha do jornalista, você já, a sua família toda, né? Você é uma família de pessoas com questões de valores, de ética muito claro, né? Eu queria que tu comentasse, do ponto de vista do jornalismo brasileiro, né, como é que está o jornalismo com essa questão dos princípios, da ética? Estamos perdendo espaço? Temos condições de passar por esse momento difícil, meio confuso? Ivanir, eu acho que nós não temos outra alternativa, né? Agora, o momento está confuso, mas o que é pior é que já está confuso há um bom tempo, não é? Há um bom tempo. Já era para ter achado melhores soluções. Quando a gente pensa os nossos grandes jornais, a gente vê a dificuldade que é tratar o pós-notícia, que deveria ser mais a função deles do que correr atrás de dar notícia antes da internet. Não vai dar, não vai dar. Né? Eu trabalho num grande jornal brasileiro chamado Folha de São Paulo, né? Que ainda tem a dificuldade de como é que é o trato com a pós-notícia. Eu sempre dou esse exemplo, né? Que me abriu a cabeça. Na morte de um dos papas, anterior ainda ao papa atual, enquanto a imprensa do mundo inteiro deu como manchete: morreu o papa, que era novidade para zero pessoas, que tinha morrido às 4 horas da tarde, o mundo inteiro sabia que o papa havia morrido, e o El País, na Espanha, deu como manchete: para onde vai agora para onde vai a Igreja Católica? Eu acho que esse é um grandíssimo exemplo do tipo de jornalismo que, digamos, o impresso, né, ou o aprofundado ainda pode fazer e no Brasil não se faz. É tudo da mão para a boca, continua tudo da mão para a boca. E na base da disputa da rapidez, não vai se ganhar da internet, não vai se ganhar das redes sociais, não vai, não vai. Né? Agora, a gente está sendo bombardeado por fake news, a gente sofre hoje a concorrência da mentira e corre atrás de desmentir, a gente ainda enfrenta a discussão de se a regulamentação da mídia é censura ou não, que é um negócio absurdo, absurdo que essa discussão ainda esteja em voga no Brasil, né? Quando a gente sabe, né, que em países os mais avançados do mundo, né, tem algum mecanismo de controle de mídia. Né? Eu sempre conto esse episódio que me foi contado pelo Fernando Haddad nos bastidores de uma entrevista, quando ele foi candidato à presidência da República, teve uma conversa com José Roberto Marinho, que é das cabeças mais dadas do nosso patronato jornalístico. E disse a ele o seguinte: João Roberto, eu quero te oferecer 3 alternativas de controle de mídia, e preste atenção, não vou te oferecer nem a de Cuba, nem a da Coreia do Norte, nem a da Venezuela. Eu vou te oferecer a de Portugal, a dos Estados Unidos e a da Grã-Bretanha. Diz que o João Roberto olhou para ele e falou assim: bobagem isso, Fernando. No Brasil isso não vai dar certo. E mudou de assunto. No Brasil isso não dá certo. E mudou de assunto. Muito bem. Impressionante, impressionante. Estávamos em 2018.
Tá? Passaram-se apenas 6 anos. E hoje as grandes empresas de jornalismo precisam de uma regulamentação, porque senão o Google come pela perna, o Facebook come pela perna, o senhor fulano de tal, seu lá, Musk come pela perna. E agora, então, trata-se de uma defesa nacional. Antes era censura. Ora, estamos aqui só entre jornalistas. O dia que eu vir um jornalista defender censura, eu falei, isso não é jornalista, trata-se de um banana. Né? Mas, mal comparando, de novo, como não se fez com as bets, ao não se fazer com essas novas plataformas, e ao não se fazer com o mínimo de regulação de mídia feita pela sociedade, não por governo algum, evidentemente. A imprensa é feita para fiscalizar o governo. Governo nenhum fiscaliza a imprensa. A imprensa é quem fiscaliza. Mas a sociedade tem o direito de ter uma defesa contra a mentira. Não temos. E aí fica mais difícil ainda para a imprensa achar o seu caminho. É uma tarefa nossa de jornalistas ou essa é uma tarefa é mais nossa do que os donos dos jornais? É nossa de jornalistas, mas é também, Ivanir, dos donos de jornais. Eu acho que é também de donos de jornais. Não é possível que eles não estejam percebendo que cada vez eles têm menos importância. Ivanir, vou te contar um outro episódio, meio constrangedor, ou incômodo, pelo menos. Assim que eu voltei para a Folha, e veja, eu voltei para a Folha por intermédio do UOL. A contratação de um blog no UOL trouxe como parte do pacote 3 colunas no impresso da Folha. Ok? A vanguarda, nesse caso, é do digital. O Exatamente. impresso vem na Exatamente. resposta. Impresso vem na resposta. Exatamente. Exatamente. Muito bem, uns 3, 4 meses depois que eu estava fazendo o blog e, de novo, a coluna da Folha, eu fui almoçar com a grande figura do Otávio Frias Filho, que faz uma falta terrível na imprensa brasileira. Terrível, terrível. Intelectualmente, por criatividade, por tudo, por combatividade. E ele me disse, ô Juca, o meu irmão, Luiz Frias, que cuidava do UOL, que cuida do UOL, que é dono do UOL, disse que você recebe 3,5 milhões de visitantes únicos por mês no seu blog. É verdade isso? 80 mil visitantes únicos por dia. É verdade isso? Eu falei, Otávio, mas é que eu sou um maníaco, né? Eu ponho 5, 6 notas por dia. Você julga, mas isso é mais do que a Folha de São Paulo tem de assinante. Eu falei, não, não, Otávio, peraí, acho que o Luiz não te explicou que essa é uma comparação que não pode ser feita. Tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver uma coisa com outra. Mas ele estava incomodado com isso. Incomodado. Porque na cabeça dele, como na minha, nada era mais importante do que a Folha de São Paulo. Imagina, né? Então, eu te diria isso, que é bom que todos abramos os olhos. É Agora, que eu acho. você tem aquela coisa mágica da comunicação, do jornalismo, que é a credibilidade, que é uma coisa pessoal. E pode ser uma casa editorial. Né? Pode. Agora, Ivanir, quando um grande jornal brasileiro, que já foi o maior jornal brasileiro, o mais importante jornal brasileiro, o Estado de São Paulo, dá um editorial no dia anterior de uma eleição que tem o professor Fernando Haddad de um lado e o ex-capitão expulso do Exército, Jair Bolsonaro, do outro, e estampa no editorial uma escolha difícil. É difícil. Ivanir, a credibilidade, velho,
Porque aí você pode dizer, olha, eu não gosto do Haddad, eu não gosto do PT, eu não gosto do... Acho o programa dele que tem tais e tais e tais falhas, mas pelo amor de Deus, Brasil, não podemos entrar nessa aventura desse maluco. Não é possível que haja dúvida. Eu fiz essa mesma pergunta para o João Roberto Marinho. Falei, João, me conta uma coisa. Quem você convida para jantar na sua casa? O Bolsonaro ou o Haddad? Ele disse, é claro que é o Haddad. Eu falei, é claro, né? Porque o Bolsonaro é capaz de ir na sua casa, cuspir no chão e fazer uma piada cafajeste com a sua mulher. O professor Fernando Haddad não há o menor risco disso. Agora, e para ser presidente da República, você tem dúvida? É tudo diferente. Juca, tudo bem? Virei, posso fazer uma pergunta aqui? Não sei se tem ordem de... Bom, na verdade, o Zé Nunes está. Por favor, eu espero. Não, ok. Faça você a pergunta, o Zé Nunes vai ter o privilégio de fazer a última pergunta do que foi. Não, Juca, tudo bem? Boa noite a todos. Juca, eu cheguei meio atrasado, porque eu sou um trabalhador, né? Estava trabalhando. Não precisa ofender, não precisa. Eu não peguei, eu não peguei o início, então eu vou te fazer uma pergunta que eu queria muito ouvir a tua opinião, mas se já foi falado, por gentileza, já me disse que eu recupero na gravação. Juca, eu sou do tempo que a gente. É uma pergunta que eu acho que mistura um pouco do que está sendo falado aí: futebol, imprensa e jornalismo. Eu sou do tempo, nós aqui somos do tempo, que para ver futebol, tu via na Globo, na Bandeirantes, na SBT, ou via na Rádio Gaúcha, na Rádio Guaíba, na Rádio Bandeirantes, Porto Alegre. E no dia seguinte, tu ia ver lá a coluna do Juca, né, na Placar, na Folha, a coluna aqui do Rui, na Zero Hora. Hoje, tu tinha uma imprensa, mesmo quem era é, identificado com o clube, que era o teu caso, o Paulo Santana, aqui do Rio Grande do Sul, trabalhava numa imprensa séria, digamos assim, ou na imprensa tradicional. Não quero aqui qualificar. Hoje, só no Inter deve ter umas 50 rádios online e digital, feito por jornalistas, feito por gente que tu nem sabe se é jornalista, se é formado, se não é formado, não interessa. Só no Inter, que eu sou colorado, que eu acompanho, não, que eu sei, que eu não acompanho. Então, e tudo isso vendido como uma ideia de democratização da informação. O que tu acha disso? E aí, quando tu vê nas coletivas pós-jogos, perguntava lá o cara da Gaúcha, o cara da Bandeira, hoje perguntam as pessoas que não têm a mínimo. Agora o blog do Joãozinho. Aí ele manda o Joãozinho com uma tese. Eu acho que no meio-campo está faltando, tinha que fazer. O que tu acha? Tu não sabe se é pergunta de torcedor. O que tu acha desse ambiente todo? Alexandre, a gente de alguma maneira tratou disso, que é essa coisa, né, que a imprensa foi se desmilinguindo e de repente os espaços estão ocupados por qualquer um, né? E já disse o Humberto Eco, né? As redes, essas plataformas deram vazão à idiotia mundial, né? Que a gente, o Nelson Rodrigues dizia isso também, né? Que a gente não sabe que os idiotas são a maioria, né? E agora a gente sabe. Agora a gente sabe. E é um dos flancos que faz com que a chamada imprensa profissional esteja sangrando. Então, em nome da democratização, entre outras coisas, a gente está vendo espaços sendo ocupados por aqueles que querem acabar com a democracia. A democracia é um regime tão generoso que abre espaço para quem quer destruí-la. Mal comparando, quando você fala. Eu fico estarrecido com as perguntas feitas para treinador de futebol após jogo. Quando não começa assim. Por que nós não escalamos? Nós quem, cara pálida? Nós quem, cara pálida? Parabéns pela vitória! Não é para o jornalista dar parabéns pela vitória para ninguém. Para ninguém. É um negócio horroroso. Horroroso. Para, né? Longe de mim, né? Estar para o Corinthians como Paulo Santana estava para o Grêmio. Mas o Paulo Santana não se furtava de criticar o Grêmio. Não se,
E essa imprensa clubística, opa, tá toda na mão da cartolagem. Aí não tem independência. Né? Como eu sei que o Zé Nunes vai fazer a última pergunta, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar com Atlético e Vasco, eu quero, Exato, exatamente. eu faço questão de citar, pelo menos, os gaúchos da imprensa que fazem parte da minha vida. Divino Fonseca, JB Scalco, Cadão, João Saldanha, Luiz Fernando Veríssimo, professor Rui Osterman, Paulo Santana, Luiz Cláudio Cunha, Marcão Faerman, Caco Barcelos, Chico Pinheiro, Jorge Scosteg, meu compadre, Milton Jung, Carlos Moraes, Tarso de Castro, que me chamava de Gatável na coluna dele na Folha, o Sacana, Tim Lopes, tão querido, Enio Squeff e Geraldo Rassi. Zé Cruz. São os gaúchos sobre os quais eu tenho pelo menos 3 boas histórias para contar. Um dia eu conto. Zé Nunes, vamos lá. Acho que Chico Pinheiro não é gaúcho. Chico Pinheiro, embora atleticano, é gaúcho. Gaúcho. Que timaço, hein, Juca? Que timaço esse aí que você citasse. Bate! Eu tenho uma honra e satisfação de te ouvir, enfim. E essa tua fala aí sobre a regulação é fantástica. Fechou o microfone. Putz, vida, foi uma barbeiragem. Então, como eu estava falando, tu é um defensor do jornalismo, defensor da regulação, como todos, enfim, estou na FENAGE há algum tempo, tenho te acompanhado há muito tempo nessas lutas nossas, enfim, do jornalismo como um todo, e eu te perguntaria o seguinte, essa situação desse jornalismo que está visto hoje, também não foi um tiro no pé da própria chamada grande mídia com a Folha, com o Estadão, que pediu o fim da obrigatoriedade do diploma, e também eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a TV pública, que a gente passa sempre com um problema muito grande. A TV pública, tem espaço no Brasil, a TV pública? Zé Nunes, há de ter, não é possível que não tenha. Aqui em São Paulo, você sabe, a gente teve uma experiência durante um bom tempo do governo Franco Montoro, depois Mário Covas, em que a TV Cultura era uma TV absolutamente independente, embora recebesse a maior parte da sua sustentação de dinheiro do governo do Estado. Mas era um jornalismo absolutamente independente. Fernando Pacheco Jordão, Guilherme Cunha Pinto, depois o Scosteg. Foi possível e é possível. Agora eu olho para a TV Brasil, e me dá um desânimo. Porque, meu Deus, pensou-se, cogitou-se em levar para lá o Zé Trajano para dirigir o esporte. Houve uma grita dos funcionários do jornal, da TV, contra uma estrela, tem que ser para o concurso, tem que ser. Aí é o inverso. São os burocratas que lutam contra a criatividade. Por que a Inglaterra pode ter uma BBC e nós não? Foi difícil, e até hoje é difícil, até hoje há brigas enormes, né? Quando alguém tenta mexer na independência da BBC, e é uma tentação permanente de governos tentar mexer. Né? Claro, mas se você tem força, você se sustenta. Então, eu acho que, a começar, Zé Nunes, a gente tem que discutir o modelo. Como é que a gente garante uma TV pública? É cobrando 1% de imposto em cada novo aparelho de televisor que você vende, como se faz na Grã-Bretanha? É na conta de luz? Não, na conta de luz não pode ser, que na conta de luz é obrigatório. Enfim, de alguma maneira, a gente tem que fazer isso. E a gente não faz isso com a persistência que deveria fazer. De novo, tem um governo progressista e, de novo, a questão da TVE está sendo empurrada, da TV Brasil está sendo empurrada com a barriga. A TVE da também. Bahia, A TVE também. A TVE da Bahia é um baita exemplo de competência e de independência e de audiência. Sim. E de audiência. Então, possível é.
mas estamos engatinhando nisso também. E a taxação das grandes plataformas. Mas é óbvio que tem que fazer, como tem que fazer das grandes fortunas, né, Zé Nunes? E aí vem com essa balela. Ah, se taxar as grandes fortunas, elas fogem do Brasil. Tá bom, tá, Não foge, tá não. legal. Fogem coisa Juca, nenhuma. Juca, Ei, Bom, tivemos público de Maracanã hoje, viu? É importante que você saiba disso. Certamente pela qualidade e a importância do convidado, que não frustrou em absolutamente nada, muito antes, pelo contrário. Muitíssimo obrigado, Juca. Grande conversa. Vieira, desculpe atrapalhar. Só para Não terminar, queria. Cadão. Só para Sim. terminar, eu diria para o Juca o seguinte: nós vamos provocá-lo a voltar aqui para falar sobre essas histórias de jornalismo envolvendo os gaúchos. O Divino, o Scalco, o Grande Scosteg, and so on. Fala, Cadão, para encerrar. Não, eu não queria que tu encerrasse antes de eu poder mandar meu abraço de despedida para o Juca e agradecer aí a gentileza das citações aí, mas eu queria dizer que aqui em casa tem uma pessoa que admira ele mais do que eu, que é a Lorane, que trabalhou com ele no Placar, está mandando um abraço para ele, apenas isso. Um pois abraço, Juca. pois para ela, mande um beijo na testa. Obrigado. Saudade. Valeu, Juca. Muito Valeu, obrigado. Vieira. Foi um prazer enorme falar com vocês, de Para fato. nós Fiz bem também. pro Pode coração. acreditar. Obrigado. Tchau.